Olá pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui finalizando esses 21 dias. Gostaria imensamente de parabenizar vocês que dedicaram esses 21 dias ao cuidado, conhecimento e maior proximidade pela presença de Deus. Isso é muito importante e fundamental para o nosso bem-estar. O que nós aprendemos nesses dias foi exatamente isso: a gente começar a equilibrar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E desses dias nós buscamos aí despertar mesmo o nosso equilíbrio, o autocontrole. Por que o autocontrole? A partir do momento que você abre mão de algo que você gosta de alimentar, ou você tem aí se abstém, no período de algumas horas de jejum, isso é o princípio de autocontrole. Isso é muito importante. Nós estamos aí então começando a despertar em nós esse alinhamento do corpo, mente e espírito. E é interessante a gente entender que se o corpo ele não está bem, a mente ela vai desequilibrar. O espírito muitas vezes também vai estagnar. Se a mente, por exemplo, ela tiver de certa forma confusa, o nosso corpo ele também vai apresentar alguns sinais e o nosso espírito ele pode começar a se enfraquecer. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, corpo, mente e espírito. Hoje eu quero trazer aqui para você espírito, mente e corpo. Por qual motivo? Vou te explicar aqui. Tudo que acontece no nosso físico, primeiramente acontece no nosso espiritual. Bom, no livro de Mateus, no versículo 26, do 36 ao 46, relata o momento em que Jesus esteve ali no jardim do Getsêmani. Essa passagem ela é muito importante para que a gente analise como que tudo primeiramente acontece no espírito e depois no corpo. Vamos lá então, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu com Jesus nesse momento. Jesus estava ali com seus discípulos, só resumindo um pouco do capítulo, e uma das coisas que Jesus disse para os discípulos foi: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus abriu totalmente a vontade dele do corpo naquele momento, que eu imagino que Jesus devia estar muito angustiado. Aqui na palavra de Deus fala que Jesus é um exemplo vivo de angústia e tristeza naquele momento, muito grande. Alguns estudos dizem que Jesus, ele ao suar, ele suou sangue de tamanho estresse que ele teve naquele momento. Mas o que Jesus fez em primeiro momento? Ele fez a oração ao Pai. Ou seja, ele trabalhou primeiramente o espírito dele, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele ali, e pediu que Deus afastasse dele aquele cálice. E que, se caso não fosse possível, que fosse feita a vontade de Deus. Ou seja, Jesus primeiro agiu no espírito, depois Jesus agiu na mente. Por que Jesus agiu na mente em segundo momento? Vou te explicar aqui. Jesus ele chamou os discípulos para estar juntamente com ele, e ali naquele momento os discípulos dormiram, estavam com os olhos pesados. A Bíblia fala que eles estavam com os olhos pesados, não conseguiram vigiar com Jesus. Jesus tentou pela primeira e segunda vez e não conseguiu, os discípulos continuavam dormindo. Na terceira vez, Jesus ele foi novamente, fez novamente a mesma oração e chamou os discípulos. Depois de muito tempo chamou os discípulos e disse: é chegada a hora. Então Jesus se sentiu ali, primeiramente ele preparou o espírito dele, depois ele trabalhou a mente dele, porque eu imagino que aquele momento ali da mente, que Jesus ele estava ali esperando que os discípulos estivessem com ele profundamente, foi um momento que os discípulos não vigiaram, os discípulos não tiveram ali perto de Jesus naquele momento de tanta aflição. E quantas vezes acontece isso na sua vida? Quantas vezes nós já passamos por isso na nossa vida? Muitas vezes você está dependendo ali de uma pessoa, ou muitas vezes você confia em alguém e essa pessoa de uma hora para outra
some e você tá sozinho, só você e Deus. É aí que entra o poder e autocontrole da mente. E por fim, quando Jesus fortaleceu o espírito e fortaleceu a mente dele, guardou totalmente a mente dele, o que aconteceu? Ele conseguiu lidar com a morte, ele conseguiu lidar com aquele momento tão difícil da vida dele. E depois desses 21 dias, por que eu trago essa mensagem para você? Que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. No finalzinho eu vou contar sobre o que nós vamos continuar estudando. É sobre um livro, só no final, para você ficar curioso e curiosa. Mas aqui antes eu quero falar, nós aprendemos aqui vários temas desses 21 dias que falaram profundamente, tanto no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, quando nós nos alinharmos, quando a gente colocar ali tudo equilibrado, nós vamos ter uma vida de bem-estar e uma vida de plenitude. Nós não vamos ser abalados diante das adversidades do mundo. Nós vamos ter um controle, um autocontrole diante das situações que nos são colocadas. Quer ver um exemplo disso? Nós trabalhamos aqui no décimo dia sobre as perdas. Olha que tema difícil. Gente, trabalhar sobre perdas. Imagina uma pessoa que perde um ente querido, ou uma pessoa que perde um casamento, ou uma pessoa que perde um filho, ou perde um emprego, ou perde a mãe, ou perde o pai, seja lá o que for. É muito difícil lidar com a mente. Mas se você, primeiramente, colocar dentro de você o seu espiritual, preparar o seu espiritual, preparar a sua mente, você vai estar totalmente preparado no seu corpo. Você vai ter um enfrentamento, você vai conseguir enfrentar as adversidades da vida com mais sabedoria e buscando claramente a palavra de Deus, porque sem Deus é impossível. Eu não sei qual que é a sua religião, a sua fé. Nesse momento aqui, isso não importa. O que importa é você entender como que Jesus fez para poder superar essas dificuldades, que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma forma, e muitas vezes a gente vai para todos os lados e não consegue encontrar. Então hoje eu estou te dando essa mensagem diretamente de Deus, é uma palavra para o seu coração, para te fortalecer cada dia mais, que você possa cada dia mais buscar equilibrar sua mente através de todas essas mensagens. Olha, andando certo, nós conseguimos dar certo. Porque uma pessoa que anda em honestidade, ela jamais vai ser envergonhada. Por mais que o processo seja lento, no dia que nós trabalhamos essa aí, o 11º dia, foi falando sobre isso, muitas pessoas preferem ir por atalhos, o caminho mais fácil. Por quê? Não, esse caminho está mais fácil, então deixa eu ir por aqui. Mas esse caminho traz a morte muitas vezes. Morte espiritual, morte física, morte emocional, morte psicológica. Então, andar corretamente pode ser mais difícil, mas a verdade ela sempre prevalece, a verdade ela sempre vai prevalecer. Então, ande certo. A palavra de Deus ela mostra tudo isso. Nós trabalhamos sobre como se organizar de uma melhor forma. Nós estudamos um pouquinho sobre tudo que a gente está carregando na nossa vida em excesso. Então, todos esses temas, reflita sobre eles. Hoje é o 21º dia. Parabenizo mais uma vez você que está acompanhando aí, que conseguiu fazer esse jejum. E hoje, por fim, eu vou fazer uma oração de agradecimento e colocando a vida de cada um de vocês aqui na presença do Senhor Jesus, para que a gente possa continuar os nossos estudos, continuar aí firme e forte. Lembrando que não importa qual denominação religiosa você frequenta, mas importa que você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque Ele é um grande exemplo a ser seguido, porque Ele conseguiu superar grandes desafios e através dele a gente também consegue. É muito bom isso. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui no grupo. Quero convidar vocês a partir de amanhã a estar iniciando a ler comigo. Adivinha qual livro que vai ser? Livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Nós vamos trazer aqui todos esses provérbios. Esses provérbios tratam sobre
todas as coisas assim da vida no geral, em todas as áreas, área financeira, área familiar, área social, tudo. Então não perca nenhuma oportunidade que nós vamos iniciar, são 31 dias, cada dia vai ser um capítulo diferente, tá? Feche os seus olhos nesse momento, nós vamos fazer uma oração de agradecimento e colocar também esse novo estudo que se iniciará amanhã. Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus presente em todos os momentos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui alimentando, Pai, o nosso espírito, fortalecendo a nossa mente, Pai, e dando coragem ao nosso corpo, Senhor, através da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Deus, eu coloco aqui a vida de cada pessoa que está aqui acompanhando o grupo, Senhor Deus, que acompanhou aí os 21 dias, até aquelas que entraram depois, não importa, Jesus, importa é a semente que foi lançada no coração e que está nesse coração, sedento pela Tua palavra. Eu coloco a vida de cada pessoa, coloco, Senhor Deus, os sonhos, os desejos, Pai, os anseios, todos os obstáculos, Pai, que tem travado a vida de cada pessoa aqui. Deus, abençoe, Pai, cada um, que eles sejam representantes das suas famílias, que as famílias venham ser edificadas, abençoadas pelo poder da Tua palavra, e que o amor do Senhor cada vez mais cresça dentro de nós, para que nós possamos andar em comunhão, para que nós possamos andar, Pai, sentindo paz, porque não existe nada melhor do que a paz, Pai. A gente ir tranquilamente, deitar todas as noites na nossa cama, sem ter feito mal ao nosso próximo, mesmo tendo problemas, mas descansando em paz no Senhor. Deus, eu te agradeço e coloco também diante do Teu altar aqui o livro de Provérbios, que é um livro da sabedoria. Nós vamos aprender mais sobre a sabedoria do Senhor durante esses 31 dias. Eu peço que o Senhor abençoe, nos direcione e nos dê graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã a gente começa firme e forte, tá bom? Um beijo.